Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. De vez em quando eu digo isso. Eu não tenho tempo. Ah, meu Deus do céu, o negócio não é fácil, não. Não é fácil. E vontade de criar desculpa. Será que é só comigo? Hã? Ou será que tem mais alguém que também estaria na mesma situação? Eu não tenho tempo. Tá bom. Então, tô vendo aqui que tá. Aí, tá bom, vamos lá. Então, eu não tenho tempo. Talvez uma das pessoas que mais explicou isso, e eu fiquei, de certa forma, quando eu liguei as coisas, porque esses dias eu estava nos Estados Unidos e eu visitei a casa, ali proximidade da Casa Branca, os museus, e por coincidência, como eu fico lendo direto, aí apareceu Eisenhower, acho que a pronúncia seria Eisenhower, é isso, que é um presidente americano. Ele foi presidente americano, inclusive, quando ele terminou o mandato dele foi quando eu nasci, até eu guardei isso, né? Tá bom. Mas o que chama a atenção nesse Eisenhower é essa questão do tempo. É porque as pessoas falavam que ele performava bem demais. Ele tinha uma capacidade de fazer as coisas, de resolver, e as pessoas perguntavam para ele: poxa, mas como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Como é que você dá conta? Como é que você organiza? O que que você faz afinal? Aí então, isso hoje, às vezes as pessoas não sabem da história dele, né? Nem sabem que ele performava tão bem a tal ponto de chegar à presidência dos Estados Unidos. Ele era militar. Tá bom. Então, ele, vamos dizer assim, isso criou-se a matriz Eisenhower. Na verdade, criou essa matriz, tá? Até se você está na internet, é fácil de você ver. Aqui tem, aqui está a matriz Eisenhower. Mas, independente do que está aqui, é que o Eisenhower ele tinha uma tirada que até eu vou colocar no início. Primeiro vamos ver o que é que ele fazia. Ele fazia tipo uma classificação. O que é importante e o que não é importante. Era uma classificação que ele fazia. Tá? Como é que a gente funciona essa questão de classificar o que é importante e o que não é importante? É mais ou menos o seguinte: eventualmente você se sente assim que parece que não está valendo a pena, parece que você podia produzir mais, parece que você podia fazer alguma coisa mais, mas você não sabe o que, ou você percebe que a performance está pequena. Por algum motivo você chega a essa conclusão que a performance não está aquilo que deveria. Tá? Te falo isso porque, na verdade, a gente pode traduzir da seguinte forma: é como se você estivesse desabafando, que você percebe que aquilo que você está fazendo não está sendo, vou colocar entre aspas, importante para aquilo que você quer. Ou talvez que você não sabe nem o que você quer, e como você não sabe o que você quer, você não sabe o que você faz. E aí, sei lá como é que faz. É porque você não sabe o que quer, como é que faz, né? Agora, se sabe o que quer, mas percebe que não está performando, então aí você já sabe. O certo é que, independente disso, vai ter uma certa frustração. O que é a frustração? É perceber que parece que não está valendo a pena, certo? E eu vou te falar uma coisa, né? Eu sinto isso também, viu? Eu estou falando que eu sinto. A única diferença, talvez, minha e de outras pessoas, é que eu vou atrás da informação para tentar corrigir, né? Porque eu não gosto de sentir isso. E quando eu sinto, eu pego e vou atrás. Não, isso qualquer coisa, né? Eu aprendi que é possível aprender. Se alguém aprendeu, na minha cabeça, se alguém aprendeu, eu vou aprender também. Eu também sou filho de Deus e eu vou aprender também, né? Então eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Isso eu não consigo mexer, certo? Porque eu acho que eu também posso aprender. Eu tenho que ter a humildade de ir atrás. Então, uma das coisas que eu já falo é o seguinte: olha, você tem que, aquilo que faz a diferença na sua vida, que um dia vai fazer você, por exemplo, nossa senhora, agora eu estou sentindo bem, nossa, agora eu estou sentindo que valeu a pena, certo? Então, vamos supor, eu estava viajando para o exterior, fiquei 2 semanas passeando, vários estados americanos. Naquele momento que eu estava fazendo aquilo, é como se eu estivesse dizendo o seguinte: poxa, tem coisa que eu fiz que valeu a pena, a tal ponto de estar me prestigiando, de me proporcionar
coisas que, às vezes, até lá muito tempo atrás, eu nem imaginava que um dia fosse acontecer, certo? Então, mas eu devo ter feito coisas, vou abrir aspas novamente, importantes, que permitiram eu chegar até aqui. Então, aqui você já percebe uma das coisas, o seguinte: como é que eu faço para ser mais produtivo? Você tem que descobrir o que é importante para você. E às vezes você descobriu o que é importante e descobriu o que não é importante. E tem tanta coisa que não é importante. Vou te falar uma coisa. Eu acho que se eu fosse pegar e fazer uma comparação, nós temos mais coisas que não são importantes e poucas coisas são importantes. Mas é como se dissesse o seguinte: tem umas coisas assim que parece que tira a gente do foco, certo? Tira do foco. Então, vamos imaginar, tem dia que hoje, por exemplo, eu estava vindo para o meu escritório, aí chegou, tipo assim, o plano de saúde. Aí eu parei lá para dar uma olhadinha no plano de saúde. Depois eu estava vindo para cá, eu passei no imóvel meu e dei uma olhada lá para ver como é que estava. Tem uns matos para cortar, tem fase, negociando aluguel, essas coisas. Eu passei lá, depois tem uma ponte que está fazendo do lado, eu fui lá ver a ponte. Veja bem que, vou colocar entre aspas, não era importante para mim, naquela hora não era importante. Então, assim vai. Aí conversei com um, ele me falou de pescaria, me falou que ele ia pescar hoje à tarde, certo? E agora eu estou dizendo aqui, então, mas isso, o que tem a ver? Tudo bem, é assim, eu fui batendo papo. Só que como eu tenho lido muito, eu falo, puta, nossa senhora, olha só o que eu estou fazendo. Né? Se fosse talvez o Eisenhower, eu falei, rapaz, aí não, aí. Poxa, você porque fez isso. Não era a hora de você fazer aquilo. Depois você fez, não era a hora. O que está acontecendo? Você está mudando de ideia? Ou você deixou de ter um propósito? Você deixou de... É assim que funciona, né? Então, uma das coisas que ele deixa bem claro é isso. Você tem que saber o que é importante. E às vezes o saber o que é importante é saber o que não é importante. Por exemplo, eu falei para vocês, eu fiquei batendo papo sobre pescaria no horário comercial. Levi, mas você é dono do seu nariz. Cara, eu posso ser dono do meu nariz, mas eu tenho que ter bom senso, que tem hora que eu tinha um propósito antes daquilo, né? Mas foi rápido também, porque eu também não fiquei uma tarde inteira. Na verdade, o convite era para ir junto. Era para... Eu acabei de chegar da viagem, agora eu vou... Aí também não, aí também já... Aí já pular o cordinho, né? Literalmente. Bem, então, é isso que o Eisenhower falava. Primeiro é importante, não é importante. Tá? Então, o que é importante? Por exemplo, olha, amanhã eu sei que eu tenho agendado já uma aula onde eu vou ensinar as pessoas a organizar o financeiro, certo? E eu vou pegar e explicar como é que eu organizo o financeiro, eu vou apresentar os porquê e depois eu vou apresentar o como fazer. O porquê que eu tenho que fazer e o como que eu tenho que fazer. Então, eu vou mostrar uma planilha que eu desenvolvi, que eu usava e tudo bem. Tá? Para essas pessoas que já até colocaram o nome, tudo, fizeram o cadastro, tudo, e que elas estão até aproveitar, eu vou aproveitar esse vídeo também para isso, certo? Naquele momento elas disseram que isso é importante. Então eu imagino o seguinte, que pode aparecer várias coisas. Mas é uma oportunidade de aproveitar o tempo para aquilo que é importante. Né? Então o Eisenhower foi muito feliz nessa sacada dele, porque ele fazia aquilo que era importante e ficou na história. Você entra na internet, bate aí, Matriz Eisenhower, vai aparecer tantas pessoas falando dele e falando bem por conta de ser uma das referências em termos de produtividade. Tá? Ele falava também, e aí por isso que nasceu a Matriz, que tem coisa que é urgente e não é urgente, certo? Então, vamos pegar aqui uma situação assim que é urgente. Pegou fogo, certo? Pegou fogo, um ataque cardíaco. Eu estou colocando esses exemplos assim bem extremos para você entender que urgente é urgente mesmo, tá? Porque às vezes não, acho que é urgente para mim, eu tenho que almoçar, tenho que almoçar um pouco mais, porque eu acho que eu mereço, aí já almoça, sempre se almoça, não estou dizendo não, mas por algum motivo, por alguma outra coisa, eu poderia ter que mudar o horário, né? Não, eu para mim almoçar é mais importante. Bem, então tudo bem. Então no futuro, se você acha que é importante, eu estou colocando, veja bem, que me entenda da melhor forma.
Então quer dizer que daqui a 10 anos eu quero continuar almoçando bem. E aí, você está feliz? Sim, vou estar muito feliz porque eu almocei no sempre no horário, tudo bem. E se tiver alguém que fez uma outra coisa, que não foi almoçar, e que depois de um certo tempo também está almoçando e jejuando, você não vai se incomodar não, né? Não vai falar, não, eu devia ter feito mais isso, eu devia ter abrido mão em certos horários, eu devia ter feito mais isso, não vai te incomodar. Não, não vai. Então continua, tipo assim, tudo é importante, tudo é urgente, então tudo é urgente, então continua aí com as suas urgências, tudo é urgente e coloca coisa aqui, aí nós podemos começar a cruzar. Aí nós vamos cruzar. Coloca uma coisa que não é urgente com uma coisa que não é importante. Por exemplo, foi o que eu fiz hoje à tarde. Eu, por acaso, numa conversa, começamos a falar de peixe. Certo? Olha só, dia de semana, 14 horas, eu encontrei com alguém e começamos a discutir sobre peixe. Não é urgente, não é importante, não vai mudar minha vida nem a dele. Se você falar, ah, não, mas é assim que as coisas acontecem, sim. É assim que acontece. Agora tem um detalhe. Se você procurar para pessoas que elas são mais produtivas, elas vão dizer, não, também comigo se deixar acontece. Ué, como assim se deixar? Não é que eu não deixo. Eu não deixo. Então eu começo a cortar. Eu começo a cortar Netflix, eu começo a cortar novela, eu começo a cortar o bate-papo, os happy hour, tudo. Ah, você não faz isso? É claro que eu faço. Só que se for analisar, eu concentro de maneira que eu possa fazer as coisas que eu sei que lá na frente eu vou cobrar de mim mesmo, e essas coisas eu concentro ali, tipo assim, a gente não vai zerar, porque é bom você pegar e escutar, discutir. Quem gosta de futebol, discute futebol. Quem gosta de política, quem gosta de dar uma olhadinha lá, pegar o celular, ficar, dar uma olhada, ver como é que tá as notícias, tudo, vai, tudo bem, tá? Então isso já é tipo uma matriz, né? Aquela matriz onde você tem de um lado ali, lá no cantinho lá, olha, não é urgente e não é importante. Tá bom, então a gente tem que, tipo assim, teoricamente, deveria dizer, a gente deveria eliminar, certo? Mas que entenda melhor, também nós somos seres humanos, também não precisa. Agora também tem um detalhe, a gente não pode ficar com isso aqui, tipo, mais de 70% do tempo, né? Aí também, né? Agora vamos pegar uma outra situação. Aquilo que é urgente, então se é urgente, certo? Então tem que ser feito. Pegou fogo e está na sua responsabilidade, então é você que vai resolver. Pegou fogo e não tá, você não é o bombeiro, então você vai chamar o bombeiro e falar, ó, vai lá e apaga, e você só controla. Por quê? Porque você não dá conta, você não tem o equipamento, você não tem a habilidade, mas você vai lá e toma conta, e se for o caso da sua responsabilidade, você acompanha, certo? O certo é que quando Eisenhower ele colocou dessa forma, ele criou tipo uma regra que é mais ou menos o seguinte: ou você faz, ou você agenda quando der certo para fazer. Isso ele fala das coisas importantes para você, certo? Então, eu tenho que fazer alguma coisa que é importante. Então, você já começa o dia com aquilo que é importante. É importante estar passando da hora, então isso é primeiro. É importante não estar passando da hora, eu agendo, mas coloco prioritariamente. Por quê? Porque eu tenho que fazer primeiro os importantes, aquilo que vai fazer, que vai mudar a minha vida, que vai me lembrar, e que lá na frente um dia eu vou dar graças a Deus, eu vou agradecer pela minha produtividade, pelo meu trabalho. Então eu começo pelos importantes, importante, urgente, não urgente, certo? Mas eu começo, o urgente eu faço agora, o não e o outro depois eu agendo. Aí depois vem a parte de baixo, não é importante, certo? Não é importante. Se for urgente, eu pego e peço para alguém fazer para mim, certo? Não é importante, então, né? Quando eu falo você fazer, significa que você pode fazer ou você pode delegar, certo? Mas a responsabilidade de quem delega, inclusive é um dos problemas de quem tem negócios, quando as pessoas crescem até um certo nível, elas têm muito medo de perder o controle da mão delas. Então elas falam, não, ninguém faz, tipo assim, ninguém é tão competente quanto eu, ninguém faz tão bem quanto eu, e eles têm medo de delegar, certo? Eu escuto muitas pessoas fazendo isso. Se elas estão erradas, não, elas não estão erradas, certo? Elas vão continuar com a mesma competência, eu diria até que vão continuar, de certa forma, cada vez mais competentes. Só que elas não vão escalar, porque a capacidade dela está nas mãos dela,
e ela tem um compromisso com o horário, porque ela é um ser humano e ela tem uma quantidade de horas que ela dá conta de trabalhar. Então ela tem a limitação, porque é só ela que faz, e ela diz que é ela que faz, porque ela faz bem feito, e ela tem o dia tem um tamanho, porque ela cansa, ela tem que dormir, ela tem que almoçar, tem que jantar, então ela tem uma limitação, certo? Quando você passa a querer escalar, aí então já passa para um outro lado, aí você passa a ser dono, aí você vai ficar nas mãos, entre aspas, dos seus colaboradores, você vai delegar, certo? Mas a responsabilidade é sua. E você pode ainda, em um nível ainda mais avançado, é quando ao invés de escolher colaborador, quando você já tem uma certa estrutura, você pega aquilo que você tem e você escolhe donos de negócio que você vai fazer parceria com eles. Você entendeu? Ou comprar uma ação de uma empresa que você percebe que está performando bem, ou ter imóveis que você aluga para alguém que vai performar bem. Veja bem que eu tenho um imóvel, então eu vou passar para a mão de alguém. Eu não quero nem saber disso. É claro que tem que saber. Tem que saber se a pessoa vai performar bem. Porque se ela não performar bem, ela não vai pagar, ela vai se dar mal e não vai te pagar o aluguel também. E também não adianta. Então não é assim. Vamos supor, se você tem uma fazenda, se você arrenda, a pessoa lá não quer nem saber, tem que saber. Vai que o rapaz não dá, a pessoa não dá conta, toma conta lá da fazenda, ela não ganha dinheiro e também não te paga, certo? Então não faz sentido isso, né? Então a delegar também tem isso. O certo é que o Eisenhower, olha só a sacada dele, ele criou uma coisa que é mais ou menos o seguinte: ou eu faço agora, ou eu faço amanhã, ou depois eu agendo. Isso são coisas importantes que estão na minha responsabilidade. E esse importante, lá na frente, vai permitir que eu tenha alguma coisa de benefício. Seja propriedade, seja viagem, seja um negócio estruturado, alguma coisa, certo? E é esse importante que vai fazer isso, fazendo agora ou fazendo depois. Eu vou tentar ao máximo diminuir as coisas urgentes, porque às vezes coisa urgente pode ser, tem até uma expressão que diz o seguinte: aqui nada é urgente porque urgente é aquilo que não foi providenciado a tempo. É claro que isso está falando de outras áreas, né? Porque se pegou fogo, ninguém aconteceu. Então você tem que pegar e tomar providência, né? Se você ficou doente, você tem que cuidar da sua saúde, aí para tudo é menos importante, né? Tem até uma expressão que é assim: olha, se você está cheio de problema, você está com 10 problemas para resolver, mas se você tiver um problema de saúde, dependendo do problema de saúde que você tem, os 10 desapareceu, você passa a ter só um. Entendeu? Então a lógica é mais ou menos isso. Então Eisenhower criou isso. Não, primeiro eu vou fazer aquilo que tem a ver com o meu propósito, que é aquilo que eu tenho que fazer. Faço agora e depois eu agendo. Isso eu só faço o importante. E as outras coisas o que não é importante, eu vou delegar e vou acompanhar. Certo? Bom, vamos pegar um exemplo assim mais simples. Eu tenho jardineiro. O jardineiro vai lá, sei lá, época de chuva, ele vai lá a cada mês, por exemplo. Então eu sei, eu vou lá e eu converso com ele, ó, primeiro você já sabe como é que eu sou, né? Então já sabe que eu sou chato e você só trabalha comigo porque eu sou chato. Então detalhe, eu te dou referência, porque você está trabalhando comigo e eu falo que você é bom, certo? Primeiro você vai catar a tiririca, vai tirar todo o mato, depois é que você passa essa máquina aí que sai cortando. Eu já coloquei a regra, certo? Aí depois, a única coisa que eu faço é que ele já me conhece, certo? Inclusive, ele me conhece também, já trabalha, leva até um pacote de limão para mim, quer dizer, ele tem um bom relacionamento. Depois, eventualmente, quando eu encontro com ele vai uma coca para ele, e já tem muitos anos que ele trabalha junto, né? Porque eu gosto do trabalho dele, ele gosta de fazer parceria comigo. Então, delegado, eu não podo planta, certo? Eu não sou o jardineiro, mas eu olho tudo e eu vejo, olha, então faz mais isso, faz aquilo, não faz isso, faz aquilo, né? Essa trepadeira não pode deixar ela subir na parede. É delegado, não é o importante. O importante é o que eu faço aqui, isso é importante. Eu não peço ninguém para fazer isso para mim, isso aqui eu tenho que fazer. Eu que tenho que gravar, eu tenho que abrir a boca e sair as coisas aqui, né? Aquilo que eu posso ensinar as pessoas. Aqui não, aqui eu não delego, certo? Embora eu tenha pessoas que me ajudem, né, nas redes sociais, certo? E a parte de eliminar, essa eu acho até um pouco mais difícil, porque existe, às vezes é o seguinte: poxa, mas eu já trabalhei o dia inteiro, então agora à noite
então é hora de eu descansar. Tá bom, então trabalho durante o dia, vai descansar à noite, qual que é o horário do aprendizado? E aí, como é que vai fazer para aprender? Não, mas é porque eu acho que eu mereço. Ah, tudo bem. Então, aí eu já não sei nem como é que faz, porque do jeito que é bom aprender, certo? Do jeito que é bom, não é bom estudar, mas aprender é bom demais. Na hora que você pega e entende alguma coisa, fala, nossa, que beleza, valeu a pena ter esforçado para isso, valeu a pena. Então é muito bom, certo? O resultado, eu acho que o resultado de qualquer coisa é bom. A caminhada não é tão atrativa. Eu considero que é o seguinte: a gente aprende a fazer caminhadas por conta do resultado que ela traz, né? Eu acho que se procurasse para mim, você gostaria, se não, de fazer mestrado? Eu acho que, eu sei lá, não sei se eu faria assim. Mas na hora que eu terminei, que eu vi depois o resultado que eu aprendi, fazer doutorado, o resultado que eu aprendi, ficar tendo esse punhado de empresa que eu tive durante 20 anos, e às vezes tinha muito momento de insegurança, tudo, eu não sei se falasse assim, ó, se o foco fosse fazer as coisas por fazer, não. Mas na hora que eu vejo o resultado não só o resultado financeiro, mas o resultado de aprendizado, aí isso valeu muito a pena. Eu acho que esse é o que vale a pena. Mas então é isso aí. Hoje me deu vontade de falar de o que é importante, e eu lembrei da minha viagem lá do Eisenhower, né? Esse presidente americano que era destaque na produtividade. É por isso eu resolvi gravar esse vídeo, tá bom? Então é isso aí. Então, dica do dia, olha, acompanha minhas redes sociais aí, vai acompanhando que sempre tem uma informação interessante, algo que é muito bom e que vai fazer diferença na sua vida. E para o pessoal aí, ó, que vai assistir a aula comigo, ó, aquela aula é importante, viu? Eu acredito que se você está precisando das informações que eu vou passar, é mais importante, eu considero, eu imagino, né? Pesa aí para ver e participa, certo? Tem uma outra coisa também que eu lembro, é o seguinte, porque às vezes a gente fica trabalhando demais e não para pensar, né? Parar para pensar já é coisa terrível, isso é coisa da língua portuguesa, né? Até parece que para pensar precisa parar, né? E a gente fala parar para pensar, né? Que parar para pensar, eu pensando, inclusive eu faço isso, né? Vocês são prova disso. Eu saio andando, fazendo caminhada e falando, quer dizer, então eu estou andando e pensando. Então, teve isso, você parar para pensar, eu acho que aí eu paro até de caminhar e aí parece que as coisas não saem. Parece que quando eu estou andando, eu sou obrigado a manter o foco e a manter a disciplina de pegar o raciocínio, ele fica bem organizadinho, eu começo, eu organizo aí, as coisas saem. Tá? Mas tem a parábola do Machado, né? Ela conta o seguinte, que diz que tinha dois competidores, né? Isso está até no meu curso também, eu peguei, fiz questão de colocar essa parábola, que conta a história tinha um jovem, mais ou menos isso. O moral da história é que é interessante. Tinha um jovem e uma pessoa de idade. E a competição era ver quem cortava mais lenha. Pois bem, aí os dois iniciaram, começaram a cortar e vai, corta, certo? O certo é o seguinte, resumindo a história, certo? O jovem, ele achou que ia ser a coisa mais fácil que tem, ganhar do senhor de idade, porque até que ele percebia que à medida que ele ia performando, o senhor de idade ia ficando, tinha hora que parava, tudo, né? E ele eu falei assim, nossa, vai ser moleza. Embora ele percebesse que durante a caminhada dele, às vezes, ele percebia que, mais no final, a pessoa foi encostando nele, o senhor. Foi encostando nele, mas tudo bem, mas vamos ver o resultado. Pois bem, tá bom, foi pro resultado. Na hora que foi medido lá os estéreis, lá de quantidade de linha cortada, tudo, a quantidade lá, olha o resultado, o senhor de idade ganhou a competição. Então ele ficou inconformado. E é do inconformado dele que eu tiro, e eu coloquei essa parábola aqui para a gente refletir, que ele amarra com Eisenhower. Certo? Por quê? Porque ele trabalhou mais, o jovem. Ele trabalhou mais. Ele esforçou mais, ele suou mais. Claro que ele tinha mais vitalidade, certo? Mas ele performou melhor. É tipo assim, se for analisar assim, pelo tempo e pelo esforço,
provavelmente se medisse talvez a energia que ele gastou, certo? O suor que ele produziu, sei lá, se tivesse alguma comparação que fosse diferente, a gente ia chegar à conclusão que ele esforçou mais. Ele esforçou mais. E ele ficou inconformado por isso. Como é que pode? Eu que esforcei mais, eu que fiz tudo e agora eu estou percebendo que eu não fui o vencedor e com uma larga vantagem, o senhor de idade. Aí então, na indignação, ele perguntou, mas o que aconteceu? O que você fez? Aí o senhor disse o seguinte, olha, eu ia cortando madeira de tempos em tempos, acho que até você viu, eu parava e amolava o machado. Eu acredito até que na hora que ele amolava o machado, ele dava uma olhada para ver onde é que estava o outro, para ver o que o outro estava fazendo. Ele dava uma olhada para o lado, você entendeu? Para saber o que ele estava fazendo, que é uma das coisas que às vezes as pessoas não fazem, né? Elas não olham para o lado, certo? Elas não olham para o lado, certo? E aí, o que é olhar para o lado? Até eu vou comentar com você o que é duas coisas assim, que é olhar para o lado. Eu tive em Los Angeles e eu andei em um carro que não tem motorista. Eu vi vários carros sem motoristas. Primeiro eu não acreditei, né? Aí depois eu percebi todos carro branco. Aí nós andamos no carro. Nós andamos no carro, certo? A primeira coisa que o carro perguntou foi qual que é a música que a gente gostaria de escutar. Tá bom? Então, você escolhe a música na hora que você entra, você coloca o cinto de segurança, aí ele começa a tocar a música que você escolheu. Tem uma senhora com uma voz muito educada, que ela já te orienta, pede para você colocar o cinto de segurança, certo? E por aí vai. Então, o que é olhar para o lado quando eu estou dizendo? Quando aquele senhor estava lá amolando o machado, que eu falo que é olhar para o lado. Bem, se eu sou uma pessoa que eu faço um serviço de táxi, por exemplo, isso já é um alerta. Aí eu fui para a internet, olhei lá, fui lá na internet e dei uma olhada. E aí eu procurei o chat GPT a respeito disso e eu fui informado de que já tem uma empresa operando em Los Angeles e que já tem mais de 100 carros nessa condição, certo? E pelo que eu percebi lá, depois eu vi pessoas idosas, ela só está em Los Angeles, não vai ao aeroporto nem vai na rodovia por enquanto. Mas pessoas de mais idade, eu percebi algumas entrando, até dando tchauzinho, porque é novidade ainda, né? Não tem muito tempo. Mas eu já percebi que parece que a moda vai pegar. Aí depois eu saio andando, parecendo um carrinho de picolé, certo? Que aí o carrinho de picolé é programado. Tipo, você pega um celular, você pega e manda a localização. Então você coloca dentro do carrinho de picolé, estou falando carrinho de picolé que me entenda, parece. Coloca a encomenda lá e fecha ele. Aí ele sai andando na rua e ele vai lá aonde é para entregar. E ele entrega a encomenda. Parece um carrinho de picolé, certo? Então, quando eu estou falando da pessoa, daquele senhor olhando para o lado, ele está molando o machado e está olhando para o lado, certo? Tá. Uma outra coisa que eu vi agora, que eu acho também que é interessante, já está com o presidente da República a desobrigação de aulas para tirar a carteira de motorista, certo? Então, o que ele está dizendo? Ele não quer saber mais, tipo assim, a pessoa tem que passar na prova. Agora, essa questão de como é que ela vai aprender, como se ela vai aprender direto na internet, por uma aula, isso é tipo assim, vai desobrigar ter um documento comprovando que ele fez uma aula, certo? Na verdade, eles vão continuar exigindo a competência para dirigir o carro, mas o critério que chegou a essa competência vai virar uma desobrigação. O que é olhar para o lado? Olhar para o lado é se eu fosse, por exemplo, dono de uma autoescola, eu já atentar para esse detalhe, certo? Então tem muitas coisas que a gente pode olhar assim, na prática, né, em relação à questão da política, da economia, comportamentos sociais, tecnologia, que eu acabei de mostrar um exemplo agora. Então tem muita coisa que a gente, enquanto empreendedor, tem que ficar observando. Tá? Aquele senhor que estava lá nessa parábola lá do Machado, eu acho que de certa forma, quando ele disse para o rapaz, olha, eu estava amalando o Machado, o que é isso? Ele parou,
Ele pensou e depois ele voltou. E naquele tempo o corpo dele descansou. E veja bem que ele, com menos esforço, certo? Com menos esforço, ele cortou mais lenha. Aí vem aquele detalhe, né? Então parece que tem hora que trabalhar, entre o que é mais importante? Você trabalhar, ou você ter momentos de amolar o machado? Né? Ter momentos de amolar o machado, porque você continuar fazendo alguma coisa que você se sacrifica demais e que depois você vai perceber que você pode ter uma surpresa, que aquilo que você está fazendo não está sendo mais tão necessário, ou a concorrência ela aumentou, ou de repente você está perdendo seu espaço, certo? Veja bem que isso é coisa de negócio, certo? Tem gente que as pessoas dizem, não, mas eu tenho que pensar até nisso. Não, dono pensa nisso, porque se você é dono ele é pago para resolver problema, dono é pago para enfrentar situações e levar a solução, e isso envolve risco. Como envolve risco, tem que ficar o tempo todo observando o que está acontecendo para que ele possa se posicionar, conhecendo as suas forças, aquilo que ele tem que se proteger, as suas fraquezas, e por aí vai, né? Mas então é isso aí, isso é uma reflexão sobre produtividade, e eu tentei relacionar nesse momento produtividade de Eisenhower com essa parábola do Machado e com alguns exemplos que eu percebi durante essa minha viagem. Mas qual que é a moral da história? Olha, a gente tem que focar no que é importante. E se você me segue, eu acredito que o mais importante, aquilo que é importante para você deve estar. Se você está aí dando uma olhada nas minhas redes sociais, eu acho que você considera isso aqui importante. E, vou te falar uma coisa, você corre o risco de cada dia ficar melhor se continuar me acompanhando, tá? E é isso que eu te recomendo. Dica do dia, me acompanhe para mais dicas.